Então, prontinho. Começamos o nosso quarto aulão, né? Estamos na autocura para a vida. E hoje nós vamos falar das desordens. Então, no nosso terceiro aulão, nós falamos das transferências, né? Os níveis que se dá essas transferências de quê? Né? Vamos recordar. De responsabilidade, de consequências. Então, essa responsabilidade, essas consequências está para um membro e outro membro do sistema vem e pega para si, né? Então, há uma transferência. E, por vezes, também, aquele membro que tem aquilo, que está com aquilo e que pode estar nas mãos deles a oportunidade de ajustar e ele não ajusta, o que acontece? Transfere para outro. É uma transferência para outro. Para quem, Débora? Para a próxima geração. E assim vem vindo de pais para filhos. E assim vai indo, e assim vai seguindo. E hoje, né, a gente entra no que quesito? A gente entra para falar das desordens. E as desordens, elas vêm seguidas do tema que a gente fala desses níveis de transferência. Então, nós vimos 3 níveis de transferências. O primeiro, eu sigo você, né? Aquele movimento que está resumido na frase eu sigo você. Então, é quando tem alguém, uma morte precoce, ou uma morte traumática, ou a morte não superada de alguém, e um membro vem e diz, eu sigo você aonde? Na morte. E isso passa a se relacionar com a morte, ficando de costas para a vida, né? Buscando a morte. E essa busca é o quê? Encontrar o outro, aquele que se está seguindo. O segundo nível é você por mim e eu por você. Então, esse é o segundo nível. O que esses níveis de transferência levam a gente? A doença, a morte, a acidentes, né? Você por mim, eu sacrifico alguém por mim. Qual que é o exemplo que a gente tem aqui nesse caso, né? A mãe que comete o aborto provocado, aqui nós temos um aborto provocado para quê? Você por mim. Então, eu tiro você para prevalecer o quê? A minha vida, a minha vontade, os meus desejos. Então, há um sacrifício aqui. Ou, em outra parte, eu por você. Então, eu faço por você, eu fico doente por você, né? Eu morro por você. Quando um membro se depara com outro membro da família, numa situação ali, uma doença, né, um estado às vezes terminal, numa situação que já está no movimento, às vezes, de eu sigo você, para ali diante, e eu por você, eu faço no seu lugar. É um sacrifício. E o terceiro que traz para a gente é eu também. O eu também, ele prende muito a gente em padrões. Então, mamãe sempre foi dessa forma, eu também. Papai sempre foi desse jeito, eu também. Na minha família, todos são assim, eu também. Então, eu me agarro no eu também. Na minha família, todos são doentes, eu também vou ficar doente. Porque há um desejo profundo em nossa alma de pertencimento. Por isso que a gente entra nesses níveis de transferência. Sendo que o caminho de saída é reconhecendo que o simples fato da gente existir, a gente pertence e tem o nosso lugar. Mas enquanto isso não se torna verdade para a gente não toma essa consciência, a gente fica nesses níveis de transferências. E esses níveis de transferência geram desordens. Ele vai colocar a gente em ciclos de desordens. Então, o ciclo, o que é? Fica todo o tempo ali, ó. Todo o tempo ali. É o vai e vem que não termina, que fica se alastrando, que por vezes passa de uma geração para outra. E onde que vai atuar essa desordem? Na nossa alma.
E o que que a nossa alma busca? O que que ela busca para a gente? O que que a nossa alma está buscando? A alma, ela segue uma ordem. Aí a gente entra lá no primeiro livro de Bert Helling, né, que fala as leis do amor, ordens do amor, que é a primeira obra de Bert Helling, que é a descrição de um seminário dele. E por que leis do amor? Por que ordens do amor? Porque nessa grande alma, lembra que tem a grande alma limitada, restrita por um campo espiritual? Então, essa grande alma, ela segue uma ordem, ela tem ordens. Quais são essas ordens? As ordens do amor, que Bert Helling chamou de quê? Ordens do amor. O que que são as ordens do amor? São 3 leis sistêmicas. Então, quando nós estamos falando de grande alma, de alma coletiva, nós estamos falando de movimento de alma. Dessa alma que a gente partilha. Nós fazemos parte dela. E ela segue uma ordem, segue ordens. Quais? As 3 leis sistêmicas. Primeira, pertencimento. Até aqui, o que nós mais falamos de pertencimento? O simples fato de eu existir, eu pertenço. Então, tudo que existe ou existiu, pertence e tem o seu lugar. Quando eu quebro o pertencimento, eu gero o quê? Exclusão. E exclusão gera o quê? Compensação. Quanto mais eu excluo, mais se compensa aquilo. Então, mais forte aquilo vem para mim. A segunda lei sistêmica, ou lei do amor, qual que é? Hierarquia ou ordem. Porque ela está relacionada a critério temporal de chegada. Quem veio primeiro tem precedência sobre aquele que veio depois. E isso está mais a nível de responsabilidades. Então, essa precedência aqui, vamos de falar assim, está a níveis de responsabilidades. Vamos deixar um foco aqui nessa responsabilidade. E a terceira lei é o equilíbrio na troca. Toda relação há uma troca. Toda relação. Pais e filhos, amorosa, profissional, em tudo há uma troca. E nós precisamos o quê? Ter um equilíbrio nessa troca. Nós não vamos entrar na troca agora, porque ela é muito extensa. E em cada relação, em cada esfera de relação que nós estamos, ela tem uma aplicação, uma ordem, vamos dizer assim, no sentido de como ela é aplicada. Aqui nós estamos falando de leis, leis universais, que regem a grande alma, que a grande alma segue, que a grande alma respeita. E quando a gente quebra essas leis, a gente se depara o quê? Com desordem. O que é a desordem? A quebra dessas leis. Então, a quebra dessas leis vai gerar interrompimento, vai gerar emaranhamento, que fica gerando seus efeitos na nossa vida. Da grande alma vêm os efeitos negativos que nós vivemos, mas quando a gente atravessa eles, a gente se depara com a força que vem dessa grande alma para nós. Então, às vezes, a gente olha para a grande alma até aqui e fala, ai, meu Deus, tudo ali, a gente podia entrar logo para o movimento de espírito, né? Nós vamos entrar umas aulas mais para frente no movimento de espírito. A gente podia logo, mas por que não? Porque ali vem a força. E o que nós vimos lá na primeira aula? Que o nosso remedinho sistêmico é o quê? Compreensão, força e fé. Onde que eu vou trabalhar a força? Na grande alma. Me conectando com ela, parando de fugir dela, parando de lutar contra ela. Olhando para ela, me relacionando com ela, concordando com ela. Então, a nossa alma segue essas ordens, que são fundamentos para qualquer relação.
E quando a gente viola, a gente tem desordem. Qual que é, vamos dizer assim, o grande vilão aqui? É quando a gente fala do campo espiritual, que é diferente de espírito. O campo espiritual é aquela contenção, aquela restrição que atua na grande alma. O que é aquilo ali? É um conjunto de crenças, é ideologias. Então, da religião que a gente segue, tem um campo espiritual que contensa aqui, ó, que restringe, que prende todo mundo ali, né? Vamos dizer assim. Esse campo espiritual, ele obscurece a nossa percepção. Porque tudo que está acontecendo à nossa volta, nós estamos tendo o quê? Percepções. Nós estamos nos relacionando, a realidade está acontecendo e dessa realidade eu tenho percepções. Quanto mais a minha percepção está próxima da realidade, mais, na verdade, eu estou vivendo, vamos dizer assim. Aí eu saio daquele mundo de ilusão. Se não, eu fico naquele campo de ideais. Os ideais são o quê? Imaginários. E eles estão lá onde? Nessas crenças que limitam. Então, esses sistemas de crenças que levam a gente a cometer essas desordens, ou seja, infringir essas leis sistêmicas. Então, a nossa alma coletiva, ela dá importância à sua completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. O que a grande alma busca? Se completar, completude. Tudo e todos pertencem e tem o seu lugar. O que é pertence e tem o seu lugar? É a lei do pertencimento e a lei da hierarquia. Tudo e todos pertencem e têm o seu lugar. E a grande alma está buscando por quê? Por isso, essa completude. Tudo e todos pertencem e têm o seu lugar. Por isso que ela vai sacrificar por vezes um, lançando aquele membro, para que ele possa ajustar. É o que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui, a desordem, ela vai levar o quê? Ela vai levar a excluir alguém. Como assim, Débora? Vamos lá. Vamos dizer que você nasce numa família católica, 100% católica, todos são católicos. Em um determinado momento, você se converte a evangélico. Qual que é a tendência? Pelo campo espiritual, religioso da família, todos olham e falam, não pode ser evangélico, tem que ser católico. Como assim ela não é católica? E eu estou usando isso só como exemplo, pode ser qualquer coisa. Não, aí o que acontece? Um afastamento não pode, não é certo, não pode ser assim. E acaba excluindo esse membro que foi para um caminho diferente, que estava trilhando um caminho diferente. Por vezes, na família, vem uma linha profissional, todos são médicos. E, de repente, um não quer ser médico. De repente, todos são agricultores, todos são advogados. E vem um filho, um neto, um bisneto, que, de repente, não quer ser. Como assim não vai ser? Como assim vai ser outra coisa? Porque é o campo espiritual, é a crença de que todos nós temos que ser assim. Aí a gente lembra o quê? Eu também. Vovô, papai foram, eu também vou ser.
E por vezes a gente sacrifica as nossas missões, o nosso propósito para servir aquilo, com medo da exclusão. Porque quando eu vou para o caminho diferente, eu sinto o quê? A exclusão, a desordem. Aí, quando há exclusão, há o quê? A desordem. E quando há exclusão, qual que foi a lei que foi quebrada aqui? Do pertencimento. Alguém não está podendo pertencer. Às vezes, na família, há aquele membro alcoólatra, viciado, com comportamentos reprovados por todos. Na minha família, isso não pode. O que é isso? A crença. O campo espiritual gritando. O campo espiritual falando. Gritando. E a grande alma? A grande alma diz, sim, todos têm que pertencer. Todos têm igual direito de pertencimento. Eu preciso de completude. Eu preciso que todos estejam aqui. Que todos estejam aqui. Eu preciso disso. Aí a gente começa a ver, a olhar mais com bons olhos para a grande alma. Porque até então, a primeira vez que ouve-se falar das constelações, o que geralmente vem se buscar, tire isso de mim. Eu não quero saber disso, eu quero que tire isso de mim. Vai buscar para quê? Para aquilo acabe. E às vezes o que precisa? Vivenciar aquilo. Eu preciso vivenciar, eu preciso dar completude. Eu preciso deixar que aquilo atravesse através de mim. Porque algo precisa ser vivido que não foi vivido pelas gerações anteriores. E chegou até mim, se chegou até mim, está em minhas mãos a oportunidade de ajustar essas desordens. Arrumar a casa, vamos dizer assim. Porque o que nós temos atuando aqui nessa grande árvore? A ordem espiritual superior. Ela atua aqui, nessa grande alma. E o que ela pede? Na verdade, ela concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento. Então, não é que um pertence mais do que o outro. Todos pertencem igualmente. Então, todos vão pertencer igualmente. Ah, porque você não é bom, não gosto muito do seu comportamento, você fica mais pro canto lá, você não vai pertencer. A nível de grande alma, todos vão pertencer. Mas ele agrediu a minha mãe. O meu pai agrediu a minha mãe. Ele tem igual direito de pertencimento. E a gente começa a separar pessoas de seus comportamentos. Há um comportamento ali que vem de algum lugar. Há algo maior atuando atrás daquilo dali, daquela dinâmica. E talvez aquele membro foi pego a serviço da grande alma. Para quê? Para afastar uma exclusão. Essa ordem espiritual superior, ela não tolera exclusão. Então, por quanto mais você exclui, mais vai compensar, mais forte vai ficar. E quando nós estamos falando, né, mais diretamente de sintomas e doenças, quando que a gente vê isso? De repente eu começo a sentir um desconforto. E eu preciso ir ao médico para mim saber o que está acontecendo. E eu falo, não é nada. E esse desconforto vai aumentando e eu, não é nada. Não é nada. Logo vai passar. E passa-se um dia, 2, 3, e o desconforto não passa. O desconforto vai aumentando.
Aí toma um remedinho qualquer, um chá qualquer, não melhora, e aquilo vai aumentando. Vai aumentando até um ponto que você entra numa crise de dor, aí você tem que ir ao médico nas pressas. E quando chega lá, começou, por exemplo, com uma simples dor de cabeça, de repente, você está com uma úlcera no estômago. Como assim? Começa das coisas pequenas que a gente não dá importância. E tudo está falando com a gente, está se comunicando com a gente todo o tempo. Todo o tempo, tudo está se comunicando com a gente. Tudo é uma comunicação. Então, quando eu excluo, eu digo, não é nada, logo vai passar. Tende a o quê? A aumentar, a compensar, até que eu pare e olhe para aquilo. E muitas vezes a gente para de viver as nossas vidas. E a gente começa a entrar nessas dinâmicas. E por que que vem a doença? Por que que chega a doença? Porque a doença é algo que nos faz parar. Ela vem como uma plaquinha, opa, para. Tá na hora de parar. Você não tá vendo que não é por aí que você tem que ir? Você não tá vendo que não é por aí o caminho? Mas nós, por falta de consciência, por ignorância, no sentido de tentar ficar inocente, ficar criança, a gente não olha com bons olhos para a doença, sem julgamento. E quando às vezes eu falo assim, algumas pessoas podem pensar assim: ah, então quer dizer que é bom estar doente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se há uma doença, é um alerta de que algo está em desordem na sua vida. E que provavelmente você está caminhando para onde não é para você ir. Por quê? Quando há essas exclusões no campo, essas exclusões na grande alma aqui, essa ordem espiritual superior, ela coloca um movimento em ação. Para quê? Para resgatar o excluído. Opa, peraí, olha lá, excluir aquele pai. Olha, excluíram aquele tio. Olha, excluíram aquela doença, porque começa a se relacionar. Às vezes lá atrás surge um câncer na família, e pela percepção daquelas pessoas que estavam ali em volta daquilo, não sabendo lidar com aquilo, excluem a doença está vindo num alerta para aquela pessoa e para os demais. E em vez de vamos olhar para isso, diz, não pode, isso é muito ruim, não pode. Porque causa dor em todo mundo, causa desconforto em todo mundo, coloca todo mundo para se mexer. Todo mundo tem que sair das suas zonas de conforto. Não estava bom, estava em desordem, mas estava confortável. A gente estava acostumado. E, de repente, não é assim. Vão se movimentar. Vocês precisam ir para a vida. Vocês precisam fazer o que vocês vieram fazer. Aí aquela geração não sabe lidar. E, de repente, quando fala da palavra doença ou da palavra câncer, todo mundo... não pode falar, não pode dizer isso. Não fala essa palavra. De tão grande que está a exclusão. Que não conseguem lidar com o luto da perda daquele ente. Aí o que essa ordem espiritual superior vai fazer? Colocar ali nessa grande alma um movimento em ação para resgatar esse excluído. Como que vai fazer isso? Utilizando outro membro da família como representante.
E qual que é o outro membro da família que vai ser utilizado como representante? Aquele sem consciência. Que aqui, esse sem consciência é o membro mais fraco. Aí, muitas vezes, as crianças ficam doentes. Por quê? São com menos consciência. São os inocentes. Quem são? As crianças. As crianças, até os 7 anos e meio, está em ressonância no campo da mamãe. Então, a criança está depressiva, a criança está agitada, a criança está dodói. Tem que olhar para quem? Para a mamãe dela. Como que a mamãe dela está? Como que a mamãe dela está? Porque tem níveis. E como ela é sem consciência ainda, ela é tomada a serviço. Dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio está em ressonância com o papai. Aí, se não está bem, tem que olhar para quem? Para o pai. Será que o pai também não está bem? Será que o papai também não está bem? Como que está esse papai? Vamos olhar para esse papai. E com 15 anos, Débora, 15 anos é o boom. Pega tudo que eu acumulei de minha mamãe, com mais tudo que eu acumulei do meu papai e o meu. E o meu. Aí é quando a gente tem aquele pico da adolescência, do movimento de ir para a vida, assumir a própria vida, assumir 100% a responsabilidade da própria vida. É onde os adolescentes mais entram nos picos de depressão. Intensifica por volta dos 17, 18, 19 anos, se não completa o movimento. Qual o movimento? De ir para a vida. Mas aqui não é o tema, não é esse. Vamos voltar aqui. Então, se eu excluo alguém, a ordem espiritual superior, né, comanda, vamos dizer ali, manda um comando aí para essa grande alma. Coloca o movimento nessa grande alma aqui, porque a grande alma precisa do quê? Completude, tudo precisa estar aqui. Então, entre um movimento em ação para resgatar um excluído, utilizando de outro membro, para representar aquele excluído. E quem vai ser esse outro membro? Aquele sem consciência, o mais fraco. Ou com menos consciência. Aí, como consequência, nós temos um membro representante. Esse membro representante, ele também vai se sentir excluído. Por quê? É o sentimento daquele que foi excluído. Mas como assim, Débora? Tá, vamos para um exemplo prático. O papai era alcoólatra. Os filhos não conseguiam lidar com o alcoolismo do pai. E há uma dinâmica, algo que acontecia para o papai ser alcoólatra. Não é dizer ser alcoólatra é legal, não é isso. Há dinâmicas, há movimentos ali. Aí, em vez de lidar com aquilo, aceitar que o papai é alcoólatra, não, realmente meu pai é alcoólatra. Ele tem esses comportamentos, é assim que ele se comporta. É assim, é dessa forma. Ou meu pai ou minha mãe está com câncer, está morrendo. Esta é a vida dela. Esse é o destino dela. Essas são as consequências das escolhas dela. Eu deixo com ela. A gente fala, não pode. Não pode. Aí passa um tempo. De repente, lá na frente, nem é um nível de geração tão distante assim. Às vezes, você mesmo começa a sentir a atração pela bebida alcoólatra, pelo álcool.
E você, mas eu sei que não pode, eu sei que isso não dá, eu sei que não pode, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu excluí o meu pai, nesse exemplo aqui, nessa hipótese que eu estou dando. E essa força começa a entrar em movimento comigo. Às vezes com o esposo, às vezes com a esposa, e às vezes com o filho. Geralmente com quem? Vai puxar aquele com menos consciência. Com menos consciência para vir representar. Para quê? Uma oportunidade para que todos deem pertencimento. É o que é. É o que é. E eu preciso honrar as escolhas do outro, o destino do outro. Tem como se liberar? Tem. Mas cabe a quem? A ele. Quando eu me libero? Quando eu dou pertencimento. Quando eu for dar pertencimento àquilo. E há coisas que precisam ser vividas. Como a gente vai viver? Da melhor forma. Aqui dá o quê? Liberdade, liberação. Para a gente poder viver verdadeiramente a nossa vida. E por que que isso acontece? Porque nós somos movidos, esse representante, que também se sente excluído, né? Então, quantas vezes você tentou fazer algo diferente, mas era compelido aquilo da mesma forma? Então, o que que acontecia? Você é movido por uma pressão interna que te leva àquilo. É muito mais forte. Pergunta, mas por que você bebe? Por que você começou? De repente, começou, não consegue largar. Tem todas as oportunidades para parar e não consegue, porque está movido ali internamente pelaquela força, pelaquele movimento, tomado pelaquele movimento. Ou seja, também se exclui e se comporta de maneira que precisa ir embora. Para quê? Para honrar aquele que está representando. Quem faz isso? Quem? O representante, quem está representando aquele excluído. E o que, que a gente acaba vendo aqui? A gente acaba vendo repetições de padrões. Um viveu isso, olha, fulano está vivendo igualzinho, igualzinho, fazendo igualzinho, igualzinho. O titio fez, o vovô fez, o papai fez, a mamãe fez. Nossa, ele viu o que deu lá com o outro. Estava junto lá, viu as consequências. E por que está se comportando agora igual? Por que está indo agora pelo mesmo caminho? Porque às vezes está tomado por esse movimento. Buscando o quê? Pertencimento, que todos olham e digam, eles pertencem. Eles fazem parte. E aqui o que, que nós vamos ter aqui, né? Completando esses exemplos. Nós vamos ter os culpados, os doentes, aqueles que colocam a própria vida em jogo. Para quê? Para dar pertencimento, para dar completude à grande alma. Uma oportunidade de todo o sistema se ajustar, da desordem ser afastada. E como que a gente afasta a desordem? Aqui é uma exclusão, dando pertencimento. Aí isso, vamos dizer assim, que o papai entre nesse movimento. Aí o que, que pode acontecer aqui? Outro membro da família não conseguindo lidar com aquilo, com aquele destino que é tomar do outro, ele diga internamente, eu por você. E ele assume aquilo no lugar do outro, tentando o quê? Salvar o outro. Aí a gente tem aqui, eu por você o quê? Uma transferência. Aí por que que acontece de uma geração que vai para outra geração, que vai para outra geração? Vai passando de geração em geração. Porque não se suporta.
E entra esse internamente aqui, que é onde eu digo eu por você, isso aqui é um amor cego. Isso aqui é um amor arrogante, prepotente. Eu não consigo lidar com o destino do outro, com as escolhas do outro. E eu vou lá, não é assim. E acabo fazendo o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. E assim, a desordem da exclusão, ela passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Então, se não se coloca em ordem ali, vai passar, 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 e assim vai indo. Até que alguém, até que uma geração, até que um membro coloque em ordem. Então, quando chega até nós, em nossas mãos está a oportunidade o quê? De ajustar. E Bert, nas obras dele, né, nas várias obras dele, o que ele coloca? Vamos dizer assim que, para a gente usar número para a gente se basear, 99% é exclusão. É um excluído. É alguém que foi excluído no sistema, nessa grande alma. Então, é um movimento do quê? De inclusão. Precisa trazer. Então, se eu não estou bem, se uma doença me chama, quem será? Quem teve aquela doença na família? Quem foi acometido pelaquela doença na família também? Quem mais? Quem mais teve uma história que é parecida com a sua? Aí a gente começa a olhar para aquela pessoa, para aquele membro, para quê? Dar pertencimento. Por isso que ver é ser livre. Quando eu vejo. Quando eu reconheço, eu dou o quê? Lugar. Lugar. Quando eu vejo, existe. Quando eu dou reconhecimento, eu coloco no lugar. Aí, quando a grande alma está em sua completude, está completa, esses movimentos que estavam em ação, buscando o quê? A ordem, ajustar uma desordem, buscando a ordem, eles se acalmam. Aí a doença pode se retirar. Aquele sintoma pode se retirar. Parece tão simples. E é. A fonte não precisa perguntar o caminho, a obra de Bert Helling, ele fala, é tão simples que chega a ser uma arrogância sobre nós. Por isso que é tão difícil para a gente acatar. Eu estou sofrendo tanto, e é só isso? Não, mas não pode ser só isso. O que eu preciso? Ver quem está excluído. E vem para a gente. Vem para a gente. Essa grande alma está atuando em nós, em todos, e nós compartilhamos ela. Então, há comunidade de vidas em nós. E quando a gente para se relacionar com ela, para ver ela, para escutar ela, nos entregue cenas, imagens, lembranças, memórias. Mas a gente corre delas. Então, quando a gente para olhar, para ver, começa o quê? Aquele véu começa a cair. A grande alma começa o quê? Se limpar. Esse rio da grande alma começa a ficar o quê? Mais claro, mais límpido. E aquilo que antes me enfraquecia começa a me dar forças para sair. Nós precisamos deixar que os mortos descansem. Enquanto a gente fica buscando por eles nesse movimento de eu sigo você,
por não aceitar a morte deles, eles não conseguem descansar. E a gente não consegue seguir. Aí vira uma dinâmica do quê? De indiferença para com a vida. E o oposto da vida não é a morte, é a indiferença para com a vida. A gente entra numa sobrevivência e deixa de viver. E quando que eu vou começar a viver? Quando eu olhar para tudo e para todos, principalmente em suas imperfeições, aquilo que eu julgo imperfeito, e dizer sim para aquilo. Sim, sim. E é um sim com profundidade. É um sim de eu concordo. Eu concordo. Foi como tinha que ser. É o que é. Aí a gente para de lutar contra aquilo. Ah, por que, que a minha mãe está doente? Por que, que o meu pai está doente? Por que o meu irmão está doente? Por que o meu irmão é assim? Porque cada um de nós estamos no nosso movimento. E cada um de nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Quanto menos consciência eu tenho, mais eu sou governado pela grande alma para fazer as minhas escolhas, diante das minhas escolhas. Eu escolho, mas governado sobre esses movimentos. Esses movimentos que buscam ajustar as desordens. Então, eu penso que eu estou fazendo escolhas para mim, enquanto eu estou fazendo escolhas para quê? Servindo a grande alma. E por que, que eu estou servindo a grande alma? Porque eu não consigo lidar com ela. Eu estou brigando com ela. Eu estou lutando contra ela. Eu não estou aceitando. Quando eu me solto, quando eu relaxo, sabe? Observa se você tem tensões aqui, nessa região aqui, dos ombros, do pescoço, aqui, ó, das costelas, assim, os braços. Observa. Como que é a flexibilidade das suas mãos? Observa, vocês estão aí, ó, sente, né? Mexe as suas mãos, perceba como elas são os seus braços. Por quê? Por que isso, Débora? Porque o corpo vai nos revelar. O corpo, ele nos revela. Se eu estou rígida, tentando controlar tudo e todos, tentando controlar a grande alma, pensando que eu controlo ela, sendo que é ela que me governa enquanto eu estou nesse movimento, eu fico todo o tempo rígida. É como se eu estivesse no lombo de um cavalo, segurando as rédeas firmes, dizendo, não, não é para ir, não é para esse lado, não, não pode. Tem que vir para cá, agora é para cá. Só que isso tem uma força muito maior do que eu, há uma ordem espiritual ali. Há algo maior atuando. Por isso que eu preciso trabalhar a fé. A fé. Para quê? Para soltar essas rédeas. Para soltar. Porque quando eu solto isso, eu dou pertencimento. Eu digo sim. É o que é. Foi, como tinha que ser. Foi, como tinha que ser. Eu confio que uma força maior atuou. Atuou para o bem de todos. Todos vocês estão bem?
Eu ia entrar aqui na desordem antes e depois, mas nós vamos ficar por hoje só na desordem da exclusão. A exclusão é a quebra da primeira lei, do pertencimento. Então, tudo e todos que existem ou existiram pertencem e têm o seu lugar. Comece a refletir na sua vida. O que você está excluindo? Quem você está excluindo? Comece a olhar com bons olhos para esse quem ou para aquilo. E olhar com bons olhos é olhar sem julgamento. Eu deixo que seja o que é. Eu deixo as responsabilidades e as consequências daquelas escolhas com aquela pessoa. Assim eu me libero para viver a minha vida, para olhar para a minha vida, para me relacionar com a minha vida. Aí, aquele governo sobre mim, da grande alma, pode relaxar e eu me conecto com a força que vem através dela. A força, a vida. Nós vamos encerrar por aqui, nós vamos ficar apenas com a desordem da exclusão. E na próxima aula nós vamos falar da desordem do antes e depois, dando continuidade. Vou encerrar a gravação.